é o Everton, que será o capitão, né, no gol. Giai na direita. Mikael e Bruno Fux e Mikael. Vanderlan. Isso. Foi confirmado agora há pouco na coletiva que o Vanderlan vai jogar pelo lado esquerdo. Uma dúvida entre Emiliano ou Aníbal, né? Essa é a dúvida ali do time do Palmeiras, né? Richard Rios e Facundo, né? Mais pro lado esquerdo. Facundo não. Ele vai jogar com o Maurício pelo lado esquerdo. Então, mas parece que o Facundo também, ele já deu a letra que o Facundo entrará no jogo, hein? Pode ser Maurício por dentro, que não está confirmado ainda, mas pode ser o Maurício por dentro, Facundo na esquerda. E o Vitor Roque. E o Vitor Roque. Mais ou menos esse é o time do Palmeiras. Falaram até de Emiliano e Aníbal, que seria uma opção do Abel, mas aí eu não acredito. Aí jogar sem nenhum, tirar o Maurício e jogar com Estevão, Facundo e Vitor Roque de dois, Emiliano, Aníbal e Richard Rios, acho difícil. Não é muito a cara do Abel, né? Não. E aí, esse time aí tá agora sim com a cara que se imagina pra amanhã. Capela, o que você acha desse time? Ontem a gente até falou do Vanderlan e foi unanimidade que todo mundo achou que o Vanderlan não vai dar conta, não. É difícil, porque ali caiu o Palmer, né? Então, jogador do Chelsea, um jogador muito renomado, né, que vai dar um trabalho danado para a defesa do Palmeiras. A gente não sabe se o Pedro Neto, o português, vai estar ou não à disposição. Acredito que se tiver ainda vai estar numa situação difícil, né? O falecimento do Diogo Jota com certeza mexeu com todos da seleção portuguesa e com o país de uma maneira geral. Então, tem essa questão ali à mesa. Mas o Weber, para ser bem sincero, e depois, evidentemente, a gente vai continuar falando a respeito, eu enxergo o Palmeiras numa condição possível de passar para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Eu tenho mais dificuldade em acreditar numa classificação do Fluminense do que na classificação do Palmeiras. Enxergo o Palmeiras com bastante condição. Não acredito em dois jogadores de marcação no setor de meio campo, mas não, para mim, eu não vou ficar surpreso, Weber, para ser bem sincero novamente, se o Abel Ferreira lançar a mão de 3 zagueiros. Porque aí sim é mais o jeitão dele se proteger defensivamente, jogando ali com 3 zagueiros, espetando 2 alas abertos e tal, 2 jogadores de pressão em cima da linha de marcação do Chelsea. É um jogo dificílimo, o Palmeiras tem um histórico ruim diante da equipe inglesa, mas mesmo assim eu penso que o Palmeiras tem totais condições de encarar o Chelsea. E você, Marcel Capretes, agora sim um time mais desenhado aí, muita gente, né, falando dessa coletiva do Abel, porque ela foi muito longa e durante as falas ele foi soltando alguma coisa. O Veiga pode entrar, quer dizer, já não será titular. O Vanderlan vai ser o jogo da vida dele, pelo menos me parece, confirmando que o Vanderlan estará em campo. Então ele deixou entender mais ou menos a equipe e também dentro da coletiva falando do Facundo Torres como uma peça importante do time. Capretes. Porque o Facundo Torres, desde que começou a temporada no Campeonato Paulista, ele era titular absoluto do Palmeiras, indiscutível, ele não saía do time. E, pra mim, pelo menos, nunca me pareceu um jogador para ter esse status, para ter essa condição. O Facundo Torres jogou todas. E agora, o Alan, com as últimas atuações, a última titular contra o Botafogo e sempre entrando bem, para mim ganhou a posição, né? Até porque, se você imaginar os 2 corredores que o Abel Ferreira pode montar com muita velocidade e agressividade, faz todo sentido. O Estevão de um lado, né, e o Alan do outro. Enfim, imagino que seja essa a estrutura. Eu não colocaria o Vanderlan. Eu sei que mexe demais, né, você não ter um lateral esquerdo. Falei ontem, repito, na audiência rotativa do rádio, a minha linha defensiva de 4 seria Giai, Marcos Rocha, Mikael e Bruno Fux. Você mantém um cinturão, uma última linha defensiva bem postada, pregada ali, fixada, sem avançar, e deixa os garotos pelos lados do campo avançando. E deixa o Estevão fazendo o corredor de um lado e o Alan do outro. Mas o Estevão não pode marcar, senão ele cansa e não ataca. Bobagem.
bobagem. Não é porque tem 18 anos não, tá? É porque essa é a função de quem joga por esse lado. Até porque não vai ter que voltar, porque se eu prego tanto o Giai pela direita como o Bruno Furques pela esquerda, o Estevão não vai ter que voltar, e o Alan também, fazer linha de 6. Imagino que não seja esse o cenário do jogo. Agora, Weber, mais do que isso, a questão tática que a gente pode discutir, a gente vai tentar imaginar o que o Abel Ferreira vai fazer, e concordo que com a coletiva de hoje está muito claro que o Vanderlan vai jogar. Espero que ele não sinta, como já sentiu antes, quando o Piquerez machuca e o Vanderlan tinha que ser o cara da posição, ele não aguentou. Ele saiu do time porque esse peso de ser o titular foi muito para ele. Agora, a questão do espírito para mim é o que vai decidir. A questão da força mental do Palmeiras. Eu sei que o Flamengo já ganhou do Chelsea, o Flamengo tem uma ideia de jogo e o Palmeiras tem outra, só que o Flamengo pegou o Chelsea numa condição que não era um jogo mata ou morre, era um jogo de fase de grupos. Tem um caráter diferente, tem um peso diferente. E o Palmeiras, quando foi acionado nesse Mundial, nos 2 últimos jogos, tanto essa prorrogação contra o Botafogo, como contra o Inter Miami, que ele podia ter caído fora sim do Mundial, um cenário adverso, 2-0 contra e conseguiu o empate, eu penso que é isso que pode fazer o Palmeiras ganhar do Chelsea. E não porque o Chelsea não esteja ligando para o Mundial, não porque o Chelsea esteja cansado em final de temporada, não é isso. Entrou em campo, acabou isso aí. Jogador é profissional, cara que está nesse nível, cara que joga no Chelsea, ele quer ganhar tudo, senão ele não estaria no Chelsea. Ah, ele está cansado, quer ir embora, quer nada. Começou a bola a rolar, é competitivo ao extremo, ninguém chega no mais alto rendimento do futebol mundial, você não tem isso. Mas esse caráter do Palmeiras pode fazer a diferença. Se o Palmeiras quiser mais, se o Palmeiras entender que a história do clube, que a história da torcida, de uma instituição, passa por esse jogo, porque o Palmeiras é chacota porque não tem Mundial, isso acentuou depois que o Corinthians ganhou em 2012, então vale para todos, mas para o Palmeiras tem um gosto diferente, tem um outro caráter. Penso que isso, Weber, a parte mental, o espírito da equipe que já foi provado nessa competição, possa fazer a diferença amanhã. E só uma correção, né, o Alan na direita e o Maurício no meio de campo. Aí, o que... Na esquerda, caindo na esquerda, é um quadrado ali. Isso, mas o que eu fiquei sabendo é que o Facundo Torres apareceria pelo lado esquerdo, e aí sairia alguém do time. Vai sair o Maurício. Então sairia o Maurício. Ontem ele estava falando aqui, o Everton é o único, viu, galera, da última final Palmeiras e Chelsea. Que tá lá, né? O Everton é o único. E o Veiga também. O Veiga também. O Veiga tá no banco, mas o Veiga fez gol de pênalti, inclusive. Mas que vai jogar mesmo? Ah, sim, o Everton. Só o Everton. Só para vocês terem uma ideia de como mudou, né? As equipes mudaram. O Everton, Giai, Bruno Fux, Micael Vanderlan, Emiliano Martinez ou Aníbal, Richard Rios, Maurício, Facundo Torres, Estevão, Alan e Vitor Roque. Esse deve ser o time do Palmeiras, ou o Estevão vindo pro meio e o Estevão no meio. Agora é o seguinte, Capela, teve uma cena agora no treino que chamou muita atenção. Diga. Que foi o Estevão conversando muito com o Abel Ferreira no gramado, numa conversa particular. Lembrando que o jogo pode ser o último do Estevão com a camisa do Palmeiras, Capela. E eu aqui, primeiro, a gente no mundo do futebol, às vezes a gente, óbvio, né? Somos jornalistas cobrindo o mundo do futebol e evidentemente que a gente se atém única e exclusivamente aos fatos e faz as análises mediante as informações que a gente tem, evidente. Mas às vezes a gente precisa também dar um certo desconto em relação a algumas declarações, né? Para ser... eu estou fazendo esse preâmbulo, Weber, pelo seguinte, porque eu tinha lá cá comigo, não podia imaginar que ia dar, mas tinha lá cá comigo que ia gerar um desconforto a presença do Estevão se o Palmeiras cruzasse com o Chelsea. Por conta de que o Estevão hoje é um jogador do Chelsea. Ele está no Palmeiras, mas ele já é um jogador do Chelsea. Ainda bem que é claro isso, né? Porque o Neymar jogou contra o Barcelona... e de forma escondida já era jogador do Barça. Eu vou chegar lá, não ia citar o Neymar diretamente, mas o Neymar fez isso, né? Eu vou chegar exatamente nesse ponto. Primeiro que eu queria muito parabenizar toda a estrutura do Palmeiras e do Estevão em relação a isso. A entrevista que o Estevão deu
é uma entrevista espontânea de um garoto que acabou de subir de uma categoria de base, brilha com a camisa de um dos principais times do futebol brasileiro e foi vendido de maneira meritória em direção ao futebol inglês, não aos West Hams da vida, mas a um time que vai disputar a Champions League e vai disputar a parte alta da tabela do futebol inglês. Então tem uma trajetória absolutamente de sucesso e nunca é fácil você dar uma entrevista como ele deu. Nunca é fácil ele expor esse tipo de situação. Foi sincero, né? Eu até acredito, e honestamente falando, pela idade dele, que tenha sido até uma pitada de ingenuidade por parte dele. Mas foi a boa ingenuidade. Porque colocar essas situações nesses termos tira a pressão do garoto em direção a um compromisso. Quem não estaria no lugar dele sonhando com essa transferência para chegar logo e para ele poder se desenvolver no próximo clube que ele vai vestir a camisa? É normal, faz parte do jogo. E aí vem o treinador, o técnico Abel Ferreira, e entende essa relação. Porque era muito simples também rifar. E ele não rifa. Ele entende essa relação. E essa imagem que você está trazendo, e você contou para quem está conosco no Futebol da 105, é uma imagem de cuidado. É uma imagem de chamar o jogador perto e explicar que o que ele vai viver amanhã, na sexta-feira, de um lado ele tem essa pressão e esse anseio da torcida do Palmeiras, que é uma pressão legítima, afinal de contas o Palmeiras ainda não teve essa condição. Eu não considero 51 mundial, desculpem, com todo respeito, não é. Então o Palmeiras tem essa pressão legítima de tentar conquistar esse título mundial. E do outro lado tem o sonho do garoto de se projetar em direção a uma competição internacional e, obviamente, sedimentar o seu nome em direção à Copa do Mundo de 2026. Então o Abel faz absolutamente correto, tem que tirar, tem que chamar do lado, tem que conversar e tem que entender que amanhã é um jogo não do novo Estevão em direção ao Chelsea. É um jogo do Estevão, jogador que veio das categorias de base do Palmeiras, e o Palmeiras joga a vida para tentar chegar a uma semifinal de competição. Até porque, Weber, se o Palmeiras beliscar essa semifinal, a chance do torcedor do Palmeiras entrar em catarse absoluta até a final, ela existe. Porque tanto o Fluminense quanto o Al Hilal são times que o Palmeiras pode eliminar com tranquilidade. A pedra é o Chelsea. Eu falo isso com muito respeito, porque a campanha do Fluminense é uma campanha espetacular. E o Al Hilal é ótimo, ele traz o frescor para o futebol. Eu adoro essas coisas quando acontecem, porque trazem situações diferentes que ninguém está programando, né? Vamos saber de Márcio Torvano as coisas do Verdão, das coisas do Verdão e do provável time que deve enfrentar amanhã o Chelsea, Torvano. O Palmeiras, na sexta, 10 da noite, enfrenta o Chelsea, Mundial de Clubes, quartas de final. Jogo na Filadélfia. O duelo é difícil e o time de Abel Ferreira ainda vai ter desfalques. O já conhecido Murilo, machucado, e os suspensos da vez, Piquerez e Gustavo Gomes. Muitos falam em mudanças mais simples, mas já dissemos, pode ter um time com 3 zagueiros. Não. Abel Ferreira vem conversando muito com seus jogadores. Outro dia bateu papo com Paulinho, ele que joga aí no Sacrifício. E agora o papo foi mais longo aí com Estevão, que não vem bem e tem toda a situação de enfrentar o seu futuro time, o Chelsea. Vamos ouvir um jogador que também não vem muito bem, mas tem total confiança do comandante, Vitor Roque, falando sobre o sonho de estar jogando no Palmeiras. Eu sempre falo, quando se veste a camisa do Palmeiras é um sonho realizado. E tá vivendo tudo isso, nem nos meus melhores sonhos, nunca imaginei tá disputando o Mundial, tá nas quartas, e tô muito feliz de estar aqui hoje disputando as quartas de final de Mundial de Clubes. Muito feliz pela recepção do elenco, são raros ter elencos que ajuda quando chega, e fui muito feliz também de pegar um elenco tão bom e com grandes craques, né? Então estou muito feliz e eles têm me ajudado bastante. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos, mas sabemos que não vai ter jogo fácil também. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade, e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. Este Vitor Roque, falando aqui na 105 FM, um provável Palmeiras aí com 2 zagueiros, o Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício, Estevão,
Alain e Vitor Roque. Mas o time pode ter aí um jogador, um terceiro zagueiro, também jogando pelo lado direito e alguma mudança lá na frente. O árbitro da partida, iraniano naturalizado australiano, Alireza Fagani.